Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa reflexão bíblica desta segunda-feira, após Pentecostes. Nos propomos a refletir com todos vocês sobre o evangelho proposto pela liturgia de hoje, a qual é muito especial. Afinal, celebramos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Essa é uma memória recente em nossa Igreja, introduzida sob o pontificado do nosso atual Papa, Papa Francisco. Ela foi introduzida pelo decreto Ecclesia Mater, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Esse decreto foi divulgado em 3 de março de 2018, com data de 11 de fevereiro, também de 2018. Esse decreto estabeleceu que a recorrência seja celebrada na segunda-feira após Pentecostes, no caso, hoje. O objetivo é, abre aspas, favorecer o crescimento do senso materno da Igreja, nos pastores, religiosos e fiéis, bem como da genuína piedade mariana. Fecha aspas. É o que diz o decreto. Quem por primeiro celebrou essa memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, foi Papa Francisco, em missa na capela da Casa Santa Marta, no dia 21 de maio de 2018, o ano do decreto, o ano da instituição dessa memória. 21 de maio de 2018, nessa missa, durante a homilia, Papa Francisco frisou que, abre aspas, todas as palavras de Nossa Senhora são palavras de mãe. Desde o momento da anunciação até o fim, ela é mãe. Prosseguiu Papa Francisco. Sem a mulher, a Igreja não vai em frente, porque ela é mulher. E essa atitude da mulher vem de Maria, porque Jesus assim o desejou. Fecha aspas, diz Papa Francisco. O título de Maria, Mãe da Igreja, tem raízes nos primeiros tempos do cristianismo e já está presente, por exemplo, no pensamento de Santo Agostinho e São Leão Magno, também no Credo de Nicéia, de 325, da era cristã, e também já os padres do Concílio de Éfeso, em 430, haviam definido Maria como, abre aspas, verdadeira Mãe de Deus. Ela retorna ao magistério dos papas Bento XIV e Leão XIII. Mas foi o Papa Paulo VI, no final da terceira sessão do Concílio Vaticano II, em 21 de novembro de 1964, a declarar a bem-aventurada Virgem Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores que a chamam de Mãe Amantíssima, disse Paulo VI. Pois bem, o evangelho proposto para essa memória de hoje é aquele, segundo João, capítulo 19, versículos de 25 a 34, como você vai ver aparecendo aí na sua telinha. Antes de comentarmos o nosso texto específico, João 19, 25 a 34, seria útil situá-lo no interior do evangelho segundo João. Na imagem que vocês veem agora, é possível perceber que, em geral, esse evangelho é visto como tendo duas grandes partes principais. A primeira sendo formada pelo livro dos sinais e a segunda, livro da glória, precedidas por um prólogo, que seria o capítulo 1, e seguidas de um epílogo, o capítulo 21. A nossa passagem de hoje, conforme vocês podem ver na segunda imagem, insere-se nessa segunda parte do Evangelho, o livro da glória, o qual mostrará que a paixão, morte e ressurreição de Jesus o exaltam, o glorificam, ao invés de significar uma derrota, um falimento de sua missão junto à humanidade. Esse livro da glória se subdivide ao menos em 9 partes. O texto que analisaremos, João capítulo 19, versículos de 25 a 34, encontra-se na 7ª subdivisão desse livro da glória, em meio ao relato da paixão de Jesus, isso mesmo, em meio ao relato da paixão de Jesus, o qual compreende os capítulos 18 a 19. Portanto, estamos na hora crucial da vida de Jesus nessa terra. É a sua hora, como ele gosta de chamar no Evangelho de João. A cena da crucificação de Jesus em João é repleta de elementos simbólicos, inéditos, que somente esse evangelista nos traz. Como, por exemplo, a túnica de uma só peça, que não é dividida,
a mãe e o discípulo amado ao pé da cruz. Só João fala deles. O ramo de isopo, no qual se colocou uma esponja embebida de vinagre. E, finalmente, o sangue e a água que escorrem do lado de Jesus após ser transpassado pela lança de um soldado. O texto de hoje, João 19, 25, 34, contém 3 cenas diferentes, as quais são: primeira, a mãe de Jesus e o discípulo ao pé da cruz, João 19, de 25 a 27. Depois, a segunda parte, a segunda cena, a morte de Jesus, está consumado, João 19, de 28 a 30. E, finalmente, a terceira e última parte, o golpe de lança e o lado de Jesus aberto, João, capítulo 19, versículos de 31 a 34. O primeiro episódio, a mãe e o discípulo amado juntos ao pé da cruz, vem logo após a cena da partilha das vestes de Jesus, que está nos versículos de 23 a 24, nesse mesmo capítulo 19. O narrador não menciona os insultos e as zombarias de que o crucificado é objeto por parte dos transeuntes, pois isso não concordaria com sua visão da cruz, que não é o lugar do rebaixamento e humilhação, mas da vitória e exaltação do Filho de Deus. Ao invés disso, o narrador joanino retrabalha uma cena que é comum aos evangelhos sinóticos, ou seja, a presença das mulheres junto à cruz. Porém, o evangelista João situa essa cena imediatamente antes da morte de Jesus e não depois dela, como fazem os evangelhos sinóticos. É digno de nota que somente João coloca a mãe de Jesus na cena e o discípulo amado. Portanto, esses personagens não fazem parte da cena segundo os evangelhos sinóticos. Mateus e Marcos trazem nomes de 3 mulheres, mas sem haver uma concordância absoluta entre elas, entre esses nomes, nos 2 evangelistas. Uma mulher que é comum aos 3 evangelistas, Marcos, Mateus e João, é Maria Madalena. Ela aparece nos 3. Outro detalhe interessante para os evangelhos sinóticos: as mulheres que contemplavam Jesus crucificado não se encontravam próximas à cruz, mas observavam de longe. Em grego, makrothén, de longe. Porém, João dispõe os atores da cena ao pé da cruz. Para João, todos estão ali próximos à cruz. O destaque desta cena é para a mãe e o discípulo amado. Reparemos que as outras 3 mulheres mencionadas não desempenham algum papel. Portanto, a intenção do evangelista é claramente criar um último espaço para um encontro entre o Cristo e seus entes queridos. Certamente, a última palavra que o crucificado tem oportunidade de dirigir aos seus amados reveste-se de uma especial importância. Aqui, a figura de Maria, mãe de Jesus, une-se àquela da mulher que o desafiou ao primeiro sinal de sua missão em Caná da Galileia. O vinho novo da alegria proporcionado por Jesus em Caná a um povo que não tinha mais muitas esperanças, quer dizer, um povo que estava sem vinho, completa-se aqui com a exaltação de Jesus na cruz, o qual garante que não deixará órfãos os seus seguidores, como bem frisou em seu primeiro discurso de adeus, capítulo 13, versículo 31 de João até o 14, 31. As 4 mulheres, representando aquelas que creem, que assumem Jesus como Filho de Deus, contrastam com os 4 soldados mencionados na cena anterior, quando dividiram as roupas de Jesus em 4 partes, como está lá em João 19, versículo 23. Depois de ter sido exposto aos seus inimigos, o Cristo joanino está agora rodeado dos seus. Portanto, o que está em foco aqui é a relação entre os discípulos e o Cristo exaltado. É isso que importa. Deste grupo de discípulos, o destaque é dado, repito, a Maria, chamada simplesmente de sua mãe, e o discípulo amado,
que nem de nome próprio necessita. Afinal, a ligação deles com Jesus se deve ao fato da proximidade, mais ainda, da intimidade que possuem com o Cristo. A característica destacada por João em relação à mãe de Jesus, tanto em Caná como sob a cruz, é a sua proximidade, a sua abertura e a sua expectativa confiante no Filho. O fato de não lhe ser dado um nome próprio, não se chama a mãe de Jesus de Maria e nem o discípulo pelo seu nome, é revelador. É como se o evangelista quisesse nos dizer que a identidade deles é a sua relação pessoal com Jesus. Nesta cena, Jesus é soberano, como de resto em toda a narrativa joanina da paixão. Do alto da cruz, que mais se parece com um trono, é ele quem toma a iniciativa e profere as palavras que conduzem à ação. O único gesto desses dois personagens íntimos de Jesus é realizar a última vontade do crucificado. Abre aspas. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa, como está lá em João 19, versículo 27b. A vontade expressa pelo Cristo exaltado materializa-se na instauração de uma mediação que compensa sua ausência, conforme autoriza a lei das famílias judaicas, como vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 12. O Cristo joanino coloca sua mãe sob a proteção do discípulo amado. Este último é chamado a desempenhar com a mãe de Jesus o mesmo papel que este assumiu até aquele momento. O discípulo amado torna-se assim o representante do Filho na ausência do Filho, como bem expressa o biblista suíço Jean Zumstein. Portanto, Jesus revela quem é o portador do plano do Pai, o discípulo amado, que é colocado em referência à mãe. Enfim, a mãe de Jesus teve o papel, na história da salvação, de introduzi-lo no mundo, como fica claro na cena das bodas de Caná, no Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 5. Agora, seu lugar não fica vazio, mas é ocupado pelo discípulo, representante dos demais discípulos. Afinal, a vocação dos discípulos é como o próprio Cristo disse, abre aspas, em verdade vos digo, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Fecha aspas. A mãe de Jesus é acolhida na casa do discípulo amado. Aqui não se trata de um domicílio em sentido material, mas descreve o lugar onde vive, fala e age o testemunho por excelência de Cristo, a comunidade pós-pascal. Portanto, Jesus aqui está fundando, prestem atenção, está fundando a sua família pós-pascal. Lugar da intimidade, proximidade e amor entre todos os seus membros, a exemplo de sua mãe e do discípulo amado. A cena seguinte, a da morte de Jesus, abre-se e fecha-se com o mesmo termo, consumado, do verbo grego teleo, que é consumar, levar ao fim, como está lá nos versículos 28 e 30. Lembremos que o livro da glória inicia-se no capítulo 13, versículo 1, afirmando, abre aspas, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Está lá em João 13, versículo 1. Este é o fim, a consumação, a hora de Jesus. Tanto que ele entrega seu Espírito, como fala o versículo 30. Isto é, doa o Paráclito aos seus que restam neste mundo, a fim de poderem seguir dando testemunho de sua pessoa e buscando implantar o reino de seu Pai nesta terra. O mundo não o venceu, pelo contrário. Como destaca bem Juan Königs, os versículos 28 a 30 revelam 3 realidades nas quais o Pai se faz presente, realizando as suas obras. A primeira realidade é quando Jesus afirma que cumpre sua missão até o fim, sabendo Jesus que tudo estava consumado. Segundo, as Escrituras são cumpridas, realizadas para que se cumprisse a Escritura.
disse: tenho sede, cumprindo o Salmo 22:16. Finalmente, terceiro gesto, o testemunho do amor até o fim, quando ele diz: está consumado. E Cristo segue sendo um sinal até mesmo após a morte. Afinal, de seu lado aberto pela lança do soldado, escorre sangue, no qual podemos identificar a morte violenta que o Filho de Deus sofreu, mas também a vida doada pela salvação dos seres humanos, como expressa bem a Eucaristia, e vocês podem conferir isso em João capítulo 6, versículos de 53 a 56, e escorre água, símbolo do Espírito, como está lá em João 7, 37 e 39, e do batismo cristão. Desse modo, a expressão sangue e água revela que é na morte de Cristo, vejam bem, na morte de Cristo, que se fundamentam os dois sacramentos praticados pela comunidade joanina: o sacramento do batismo e da Eucaristia. Assim sendo, a morte de Cristo é uma morte produtiva, uma morte que traz a vida em plenitude. E é isso que Maria, mãe da Igreja, quer: que a vida trazida pelo seu Filho se espalhe a toda a sociedade, a todo mundo, a todos os povos. Obrigado a você que nos acompanhou hoje. Deus abençoe a todos e até amanhã, terça-feira, com mais uma reflexão da Palavra de Deus oferecida pelo Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Aguardamos você.